O bem que vemos no mundo é definido pelo mal que percebemos. Sem a existência do mal, não haveria como reconhecer o bem. Da mesma forma, sem a escuridão, não haveria luz, e sem um anti-herói claramente definido, não haveria herói. Isso explica por que somos tão rápidos em rotular aqueles que pensam de forma diferente ou que se opõem a nós. O tribalismo, ou a tendência de formar grupos e ver os outros como adversários, está profundamente enraizado em nossa natureza. Nossa cultura atual busca desesperadamente por anti-heróis porque precisamos rotular algo como ruim para termos um senso de bem. Quando encontramos um vilão, isso nos permite sentir moralmente superiores. Se não houver um vilão, nós criamos um. Atualmente, a sociedade está mais dividida do que nunca. Independentemente de qual lado você se associe, o outro lado é visto como o adversário. Quanto mais percebemos o outro como maligno, mais polarizados nos tornamos. Mas a questão é: como podemos ter certeza de que estamos do lado do bem? Mesmo os personagens mais perversos da história acreditavam estar do lado do bem. Saiba que coisas terríveis são feitas em nome da retidão. Todos, independentemente da nacionalidade, ideologia política ou religião, vão à guerra com a certeza de que estão certos. Certamente, todos não podem estar do lado do bem, pois, se assim fosse, o mal não existiria. A verdade é que o bem e o mal existem apenas na percepção de quem vê. Não há uma linha clara entre bem e mal, não há uma fronteira claramente marcada. Você não pode dividir o mundo de forma ordenada entre perpetradores e vítimas e assumir que está apenas na classe das vítimas, assumindo que isso lhe dá direito a certas reparações. Isso se torna perigoso rapidamente se você fizer esse tipo de coisa. Nos anos de 1930, um líder europeu foi amplamente aclamado como um herói, não apenas em seu próprio país, mas em grande parte da Europa. Ele transformou a economia de sua nação, construindo uma sociedade eficiente, abundante e inovadora. Durante as Olimpíadas de 1936, seu país exibiu prosperidade para o mundo inteiro ver. Ele recebeu uma aprovação quase unânime de seu povo e de um país vizinho, que ele anexou sem uso de força ou violência. Inclusive, foi nomeado a Personalidade do Ano pela revista Time. Seu regime foi apoiado e elogiado por intelectuais, economistas, vencedores do Prêmio Nobel e pela mídia. Você certamente sabe de quem estou falando, certo? Então, como essa prosperidade levou a horrores indescritíveis? Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, onde o regime acreditava estar fazendo o bem, achando que cada ação que tomavam era para o melhoramento da humanidade. O lema desse líder era o bem comum antes do bem individual. Eventualmente, essa ideologia que buscava o bem comum levou a tragédias massivas. Esse mesmo processo pode ser observado em diversos eventos trágicos da história, onde líderes acreditavam que estavam consertando a civilização e criando uma utopia. No entanto, para alcançar essa utopia, o sofrimento e a perda de vidas em grande escala se tornaram uma parte do processo. Esses líderes acreditavam que suas ações eram para o bem maior, mas acabaram causando imenso sofrimento. Essa tendência de justificar ações extremas em nome do bem comum é um padrão recorrente na história e serve como um lembrete sombrio de como a busca por utopias pode se desviar e levar a consequências devastadoras. Um mundo onde apenas você e pessoas que pensam como você são boas é também um mundo onde você está cercado por adversários determinados a destruí-lo, que devem ser combatidos. É mais apropriado psicologicamente assumir que você é o inimigo, que suas fraquezas e insuficiências estão prejudicando o mundo, do que assumir uma bondade santificada de sua parte e de seu grupo e perseguir um inimigo que você vê em todos os lugares. É fácil olhar para o mundo externo e apontar o dedo, mas é extremamente difícil olhar para dentro de nós mesmos e ver nossas próprias falhas. Jesus disse: "Não julgue, ou você também será julgado, pois da mesma forma que julgar os outros, você será julgado, e com a medida que usar, também será medido para você."
Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? O cisco que você vê no olho do seu adversário é apenas o reflexo da viga em seu próprio olho. Antes de tentar consertar o mundo, examine suas próprias contradições. Muitas vezes, nos tornamos aquilo que combatemos. Tenha cuidado ao fazer da erradicação do mal sua missão, pois você provavelmente se transformará exatamente naquilo contra o que estava lutando. Há um antigo provérbio que diz: "O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções." Ter a capacidade de observar suas próprias falhas diminuirá o desejo de moldar o mundo à sua vontade. Ter consciência de sua própria capacidade para o mal reduzirá a necessidade de apontar o mal no mundo. É impossível expulsar o mal do mundo em sua totalidade, mas é possível restringi-lo dentro de cada pessoa. Não há uma linha no mundo externo entre o bem e o mal, porque todos temos a capacidade para o bem e o mal dentro de nós mesmos. Para livrar o mundo do mal, devemos nos desprender do ego e reconhecer nossos próprios demônios internos. Para entender quão bom você pode ser, deve entender seu lado sombrio. Nenhuma árvore, dizem, pode crescer até o céu a menos que suas raízes cheguem ao inferno. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros, diz Carl Jung. A realização disso é que bem e mal são construções mentais. O reconhecimento da realidade do mal necessariamente relativiza o bem e o mal, convertendo ambos em metades de um todo paradoxal. Quando rotulamos algo no mundo externo, revelamos um vazio em nossa própria psique. Quando tentamos desumanizar outro ou vilanizar algo, apenas revelamos nossa própria ignorância. Quando promovemos vergonha, culpa e punição, mostramos o quão pouco sabemos sobre nossos próprios demônios internos e nossa natureza. Aqueles que conseguem olhar para dentro de si mesmos e separar sua verdadeira essência de seu ego serão um farol de esperança para os outros. Aqueles que conseguem se emancipar de ideologias, tribalismo e da fixação com adversários externos e olhar dentro de seus próprios corações com humildade e honestidade emergirão com uma consciência elevada. Este é o início da verdadeira liberdade. Chegamos ao final. Se este conteúdo foi útil para você, gostaríamos de te convidar a se inscrever em nosso canal para receber novos vídeos.